Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje um dia muito feliz na minha vida, estou aqui, uma mistura de sensação, na verdade, com nervosismo, mas sobretudo felicidade e gratidão por tudo. Tá começando o nosso primeiro Podcross, um podcast legal aí que a gente tá trazendo para vocês. E hoje tenho a felicidade de estar recebendo aqui ele, um grande pai de família, ele que é professor, empreendedor, marcou, né, a história da política da nossa cidade, meu grande parceiro Fábio Lago Sul. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem, mestre. Tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, então. Fábio, para começar essa conversa nossa aqui, né? Eu escutei uma vez, uma pessoa me falou que o jeito como a gente se vê, mais ninguém no mundo vê. O jeito como eu vejo você é diferente do que fulano te vê, do que ciclano te vê, do jeito que você mesmo se vê. Queria que você falasse pra gente, quem é Fábio Lago Sul aos olhos de Fábio Miranda? Fábio Lago Sul é um cidadão ceabrense, né? Sim. Nascido e criado aqui em Ceabra, filho da terra, foi professor durante um bom tempo da vida, 11 anos, né? Administrador, e cheguei ao poder municipal da nossa cidade. Esse é Fábio Lago Sul. Eu acho que essa foi a parte assim que mais te trouxe reconhecimento assim, em números, né? Eu não sei, de satisfação pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho desde o início, né? Sobre formação, como é que você começou ali, né? Já imaginou ser professor, na verdade foi uma oportunidade que apareceu, você imaginava outra coisa. Como é que dá início a essa trajetória de Fábio Lago Sul? Rapaz, na verdade assim, Fábio Lago Sul, na verdade, Fábio Miranda, né? Fábio Lago Sul foi a política que me deu esse apelido, né? Sim, esses codinomes que a política traz, né? Verdade. Zé de não sei quem, fulano de não sei quem, Fábio Lago Sul. Na verdade era Fábio do Lago Sul. E aí na hora, em 2016, de criar as músicas, né? Do Lago Sul quebrava a rima e tal. Aí, rapaz, tira esse duo aí que... né, a rima vai ficar ruim, assim. Aí ficou Fábio Lago Sul. E realmente ficou bem legal, Fábio Lago Sul. Bom, gente, Davi, eu venho aí de uma família... né, simples, né, sou filho único. As pessoas perguntam, filho único dos homens? Não, filho único mesmo, não tenho irmãos, né? E aí o que é que acontece? Sou técnico em administração, né? Na época concluí o 2º grau no educandário, sou técnico em administração. Na época você terminava o 2º grau já fazendo o curso técnico. Na verdade, o técnico já é o 2º grau, entendeu? Depois que veio a questão do ensino médio, chamado de formação geral e tal, mas aqui em Ceabra a gente tinha a opção de magistério ou contabilidade pelo SES e administração pelo educandário. Eu fiz administração na época, né? Sim. E aí, rapaz, depois de concluir o 2º grau, olha que negócio interessante, eu tentei fazer a contabilidade no SES, né? Eu nunca tinha estudado no SES e quis estudar. Eu perguntei por isso. Assim, eu sou da área de contábil, né? Me formei em contabilidade. E muitos dos técnicos, que antigamente o técnico, ele assinava como o contador, né? E muitos desses técnicos eram formados aqui no SES. Por isso que eu perguntei dessa ligação. E aí eu fui tentar estudar. Quando eu cheguei para estudar, a direção, o pessoal na época, pegou meu histórico, né? Viu as notas de matemática e tal, falou, olha, nós estamos... tendo vaga de professor. Olha como que é. Eu fui para tentar estudar e acabei saindo de lá professor. Isso tudo aconteceu numa tarde. Na época, muita dificuldade, né? Até hoje, exatas é sempre uma área complicada, né? E aí eu comecei ali com 17, 18 anos, né? Comecei a questão de sala de aula e fiquei em sala de aula de 99 até 2009. Eu lecionei durante 11 anos. É muito tempo. Né? Foi bastante tempo. Nesse período, fui empreendendo com algumas coisas, né? Tive uma marcenaria, sou marceneiro também, além de caminhoneiro, herdei a profissão do meu pai. Muitas profissões. E aí, rapaz, nesse meio termo também fiz o curso de Ciências Contábeis, né? Então, a formação de nível superior é em Ciências Contábeis, sou contador também. Que massa, então. E depois, né, que você foi professor, não sei se durante isso que eu queria que você falasse aqui pra gente também, né? Não sei se durante
essa caminhada como professor, ou se foi depois que você decidiu não ser mais professor, veio o grande empreendimento, né? Que veio o seu codinome, né? Sobrenome aí, Lago Sul. Como é que foi essa ideia, assim, vamos fazer um loteamento, vou comprar um terreno, a gente tem um terreno, foi durante mesmo essa profissão de professor, ou foi quando você se cansou de ser professor? Porque, assim, todos os professores que eu conheço, eles falam, estou cansado da profissão, parece ser bem exaustante, né? Como é que surgiu isso? Vamos lá. Em 2006, eu fui convocado de um concurso que eu tinha feito no município, né? E a parte de professor teve aí várias etapas, né? Eu, por 5 anos, eu estive no SES. Sim. Depois, passei por escolas do município também. E, durante esse período, eu sempre trabalhei com a parte de cursinhos, né? Cursinho pré-vestibular. E, resultado, eu fui mudando, né? Fui deixando algumas partes, algumas coisas. E, na reta final, eu digo até 2009, na reta final era só cursinho, só à noite. Sim. Né? Durante o dia, eu fui convocado por conta desse concurso, né, para um cargo de fiscal de obras. Sim. Que eu tinha feito, né? E resultado, quando eu estava na Secretaria de Obras, observando ali o que era feito em relação a planejamento de ruas, né, a loteamentos e tal, curioso, né? Observando aquele negócio, aquilo começou a me chamar a atenção, porque o meu pai tinha uma propriedade, né, que parte foi herança, parte ele comprou e tal, a propriedade onde é o Lago Sul, onde eu nasci, na verdade. Sim. E aquela propriedade sempre foi algo que ele queria fazer algo diferente, entendeu? Um cara que, né, meu pai foi uma pessoa que viajou com um caminhão aí o Brasil todo e alguns países da América do Sul e tal. Então ele tinha conhecimento de qual Sim. era a forma certa. Ele não tinha condição de fazer, né? Mas tinha um conhecimento. E aí, resultado, lá na Secretaria de Obras, né, eu fui curioso e tal, observando ali, falei, vamos seguir esse negócio aqui, vamos fazer um loteamento. Tive alguns problemas no início, né, algumas dificuldades, mas aí a gente foi... Dificuldade, tipo, na questão de documentação? A documentação meu pai já tinha resolvido. Sim. Foi ele que cuidou da parte de escritura do imóvel, essa questão toda. Na época existia uma lei que dizia, do lado sul da BR é proibido construir residência. Depois que o bairro já existia, que já tinha rodoviária, que se você observar, tem um detalhe interessante ali na parte alta do bairro Santa Luzia, que não tem alinhamento nas ruas. A rua começa de uma largura, termina com outra, entorta para lá, entorta. Sim. Tem um problema ali, por quê? O município simplesmente fechava os olhos para aquele lado da cidade, certo? Tinha uma lei que dizia ali não pode construir residência, então o município não dava numeração, a prefeitura não ia lá dar alinhamento, simplesmente excluiu aquela região. Em 2009, 2010, nós conseguimos fazer a alteração dessa lei. Certo? O que permitiu construção de loteamentos. Nós conseguimos por conta do loteamento? Nós construímos ali, convocamos, né, trouxe uns 2 advogados e tal, que Sim. pegou a lei, foi decifrando, né, e aí nós apresentamos o projeto à Câmara de Vereadores. Né, e aí, via Câmara de Vereadores, houve a alteração da lei, o que permitiu o registro do loteamento. Ah, massa. Você falou aí, né, dessas viagens do seu pai, que conhecia até outros países, e eu me lembrei aqui que durante a campanha política, né, a gente via você comentando que você, em algumas dessas viagens, ia também com seu pai. Fala um pouquinho dessa experiência aí também, como é que foi isso, de vivenciar ali seu pai, que era caminhoneiro, não é isso? E você acabou crescendo, né, com o pai caminhoneiro, às vezes gera grandes, como é que eu posso dizer, gera grandes viagens, assim, experiências, né, para as crianças, os filhos de caminhoneiro. Eu tenho alguns amigos que quando levam seus filhos, eles voltam cheios de fotos e conheceram lugares maravilhosos. Como é que foi para você também ter essa infância aí com o pai que viajava e conhecia tantos lugares? Teve muita oportunidade também de conhecer? Tive. Na verdade, assim, existe eu vejo hoje assim uma romantização da questão da vida no trecho, né? Mas é uma vida difícil, né? É uma vida bonita de se assistir, mas na prática é complicado, né? Carro quebra no meio da estrada, no meio do nada, né? É você sofrer para carregar, sofrer para descarregar. Então tem esses perrengues, né? Mas qual é a vantagem? Você passeia, né? Você conhece muito lugar, você visita, conhece muita gente. Então é uma vida difícil, não é fácil,
entendeu? Mas é uma vida que meu pai escolheu. Ele se aposentou nessa vida, ele escolheu isso para ele, né? E como você falou, né? Além o empreendimento de vocês, né? Veio parte do terreno de herança e parte que ele conquistou trabalhando isso, né? de caminhão. Os imóveis que meu pai tem alguns imóveis aqui na cidade, conseguiu com o trabalho de caminhão, entendeu? Caminhoneiro. Então, é algo que caminhão faz parte da história da gente há mais de 65 anos, entendeu? Sim. Desde os 20 anos de idade que meu pai... tem caminhão, ou melhor, começou trabalhando de empregado, né? Evidentemente. Não tinha condição. Mas, assim, desde os 20 anos que ele trabalha com isso, entendeu? Até conquistar o seu próprio veículo. Então, faz parte da história da gente, né? Sim, antigamente, né, assim, os caminhões eram usados, assim... eu fui morar um tempo em Goiás, só para contextualizar aqui, e lá o povo brincava, né? Sobre o pau de arara, que o pessoal viajava muito nas boletas de caminhão, né? Viajava lá em cima. A questão meu pai já fez esse trabalho de levar a gente... daqui do Nordeste, né? Antigamente falava Norte, né? Sim. Do Norte para São Paulo. Então ele já fez isso com pau de arara, né? Sim, lá por isso que eu perguntei. E eu me lembrei também de uma história que eu estudei uma vez. Não tenho certeza agora quem foi me contou, mas acho que foi Del da água, né? Del foi um amigo Del nosso tinha também. Caminhão também. Pois é, e Del me falando, né? Que lembra do seu pai, da época que ele levava o pessoal daqui para ir fazer política em Palmeiras e tal. Tinha essas histórias, essas resenhas aí, né? Participei disso também. Pois é, eu queria perguntar se desde essa época aí vocês já eram assim ligados em política ou era só ali meio brincadeira? Na verdade, assim, participar ativamente de um processo de campanha, não. Mas como apoiador, meu pai sempre foi apaixonado por política. Entendeu? No interior tem muito disso, né? Antigamente que não tinha palco, né? Não tinha essa estrutura de palco, essa coisa. O que era um palco para política? Era uma carroceria de caminhão, entendeu? Então o caminhão de paz já serviu de palco aí durante muitas eleições. E você lá, aprendendo tudo, né? Pegando o fio da meada. Na verdade, curioso ali, né? Mas o processo eleitoral mesmo, de pedir o voto, de andar na campanha, não, era comício, né? Era o evento e aquele fuxico, que antigamente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, era... a curiosidade de ir para o evento para saber o que aconteceu, né? É isso que a gente vai chegar daqui a pouquinho mais nessa questão da política aí. Primeiro, assim, eu queria saber dessa parte. Então, você largou, né? Quando o empreendimento deu certo e tal, você virou só empreendedor. Só não, que não é só, mas assim, de função única, né? Uhum. Não é mais professor. Em que momento foi que você percebeu, assim, que você queria ir para o campo da política? Foi alguma coisa, falar assim, ó, eu quero isso para mim, ou vejo essa necessidade? Porque você comentou, né? Seu pai tinha muito conhecimento assim, de várias regiões e via como eram feitos os loteamentos. Você falou, tem uma área, dá para fazer desse mesmo jeito. Você teve uma referência. A questão da política, você trouxe. Olha, eu acho que dá para melhorar também. Eu peguei esse bairro que não era... Não era nada no sentido de não poder construir casas e tal. Legalizei ele todo, deixei um lugar arrumado, né? Porque o seu loteamento hoje, sem dúvida, é referência não só aqui na nossa cidade, na região inteira. E você pensou, dá para fazer isso na cidade? Ou foi tipo, quer saber de uma? Eu acho que eu consigo ser um bom prefeito. Eu acho que dá para ser político. Não, Como cara, é que foi? Foi o seguinte, depois que a gente conseguiu... Primeiro, assim... Quando eu comecei a fazer o Lago Sul, quando a gente começou o trabalho, o projeto, as pessoas não acreditavam, né? Aí eram apostas que aquilo não ia dar certo, que era um louco, que era caloteiro, que enfim. O lugar lá no meio do nada. No meio do nada e tal. Então, termos pejorativos e contrários, palavras contrárias ao empreendimento foram vários, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente conseguiu driblar tudo isso e de fato registrar e executar os serviços que estão lá hoje, mudou a percepção das pessoas em relação ao empreendimento, em relação à pessoa Fábio, né? O que é que acontece? Quando eu estive, sobretudo, no Centro Educacional de Ceabra, que é um colégio referência no nosso município, né, o maior colégio, ali eu conheci pessoas da micro-região, de outras cidades e tal, e no SES estudava pessoas do município inteiro. Não sei como funciona hoje, acredito que continue assim. Mas não há um único povoado, não há uma única comunidade em Ceabra que eu não conhecia dessa época, pelo menos 2, 3 pessoas. Sim. Isso já ajudou bastante. Por quê? Como professor, assim, considerando qualquer outra área que eu estive,
eu sempre busquei dar o melhor, entendeu? Eu sempre busquei fazer a coisa da melhor forma possível. E em sala de aula não foi diferente, né? Resultado, as pessoas já me conheciam, né? Eu tenho dificuldades de gravar nome, mas eu sou bom em rosto, em fisionomia. Então eu bato o olho ali, eu cumprimento, eu reconheço, eu me recordo de onde que eu conheço a pessoa, né? E aí isso ajudou muito na questão política, né? Juntou com o empreendimento, porque se tornou referência, as pessoas passaram a observar, não fui eu que fiz o pedido e disse, eu quero ser prefeito, eu vou... Não, as pessoas começaram a observar e falar, poxa, você pegou aquilo ali, que era simplesmente uma capoeira, e transformou em cidade, vem pra cá, vamos mudar. Então foi na minha mente. Tá precisando né? disso aqui. Você tem condição e tal, e eu fui me iludindo, né? E aí, resultado, chegou ao ponto. Eu tenho uma outra questão que é o seguinte, além de conhecer as pessoas do município, na época eu fui para a prefeitura, fui para o cargo de fiscal de obras, depois eu fui para o setor de controle interno, coordenação do controle interno. E aí uma das tarefas que foi atribuída na época foi fazer o mapeamento, a fiscalização do transporte escolar. Então, eu rodei esse município todo nesse período. Eu conheço cada comunidade, cada estrada para chegar numa comunidade. Eu conheço dentro de Ceabra. Eu chego numa comunidade, saio por outro caminho, vou para outro. Então, eu aprendi a fazer isso nesse período. Entendeu? Isso facilitou bastante, porque na feira, por exemplo, na época de campanha, em 2015 para 2016, eu encontrava uma pessoa, ela dizia de onde ela era. Naquele momento eu já sabia explicar como é que chegava na casa dela, de onde foi. Sua casa é mais embaixo, mais em cima. Então, isso aí acabou ajudando bastante, entendeu? No processo, o que culminou na eleição vitoriosa em 2016. Ainda, né, nesse momento, assim, pré-lançamento de candidatura de Fábio, eu lembro, assim, que teve, né, alguns comentários aqui de um grupo que existia, né, e alguns nomes que eram ventilados, né, para ser candidato, e o seu era um deles. E que tinha um grupo ali de algumas pessoas que apoiavam e outros não, e acabou decidindo por seu nome, não é isso? Esse grupo, ele é um grupo, ele era, né, ou continua sendo, é um grupo, assim, de partidário, político, ou é um grupo só de amigos, mas que foi se dispersando, não tem mais ligação? Eu sei que o nome não tem ligação, né, porque eu teve, né, até uma fala de que tinham lançado você como candidato e tal, e que depois não faz mais parte. Mas a maioria desse grupo que abraçou você naquele momento, continua com você, assim, até hoje? Sim, com certeza. Na verdade é o seguinte, a gente começou rodando, né, visitando a comunidade, visitando outra e tal. Sim. De repente, eu já tinha visitado o município todo por mais de uma vez. Sim. Certo? Enquanto se brigava aqui quem era o candidato, quem não era o candidato, eu estava fazendo meu trabalho. Eu falei, se não for para política, pelo menos eu fico conhecido na minha área de negócio, de comércio, então eu vou rodar, vou conhecer gente pelo município. E aí fui fazendo esse trabalho, certo? Quando perceberam, já era tarde, eu já tinha rodado o município, eu já era conhecido no município, entendeu? Então, o que é que acontece? Em relação à pergunta que você fez do grupo, começou com um grupo pequeno, que foi juntando outros grupos, né? Pessoas que nunca fizeram parte de política, começaram a se aproximar. Então, a gente começou com um grupo muito pequeno, de 6, 10 pessoas, que de repente se tornou 16.280 pessoas, entendeu? Então, assim, cresceu de uma forma muito rápida, né? Era um momento propício, Sim. Né? Havia as dificuldades e tal, e as pessoas enxergaram em mim a possibilidade de melhora dentro do município. Política tem muito disso de momento, né? De você sentir o momento em que você deve se lançar como candidato. Essa minha última pergunta foi porque, quando eu fui apresentar você aqui, né, no começo do nosso quadro aqui, eu falei, né, que você é um cara que marcou a história política da nossa cidade. Porque diferente do que anos atrás a gente via, né, que você tinha que ter o sobrenome tal para você participar da política, principalmente numa candidatura como prefeito, para você ter condições, né, de disputar. Tinha que ter o sobrenome de tal, você tinha que vir de uma família que já é tradicional dentro da política, e você quebrou isso. Eu acredito, assim, que até para essa última política, né, que a gente participou aqui, assim, né, falando aqui com o pessoal, mas a última política de Ceabra, a gente viu nomes sendo candidatos de pessoas que não eram mais pessoas que herdaram raízes
de políticos anteriores. Ou seja, eu acredito, assim, isso é muito pessoal, eu acredito que você quebrou isso, assim. Nós abrimos esse espaço, né? É isso, eu acredito que foi depois de você. E eu ia perguntar, né, qual a sua sensação sobre isso, se você tem a consciência também de que você fez isso, que acabou abrindo essas portas para que, hoje em dia, eu tô vendo assim, né, a gente acompanha muito bastidores assim, de política, eu tô vendo que todo mundo tá falando, você candidato a prefeito. E em tempos atrás, eu acho que antes de Fábio Lago Sul, não tinha essa conversa de qualquer um achar. Tinha que ser tipo assim, será que fulano me apoia para ser prefeito? E hoje as pessoas já estão se lançando. Eu acredito que isso foi muito depois daquela onda do Tigrão, né? Eu lembro que era a onda do Tigrão, e depois que veio esse lance de Fábio Lago Sul. Você percebe isso também, Fábio? Você entende como você foi esse cara que quebrou esses paradigmas? Rapaz, na verdade, a gente entende que houve essa mudança, né? Mas eu acredito que a mudança parte do próprio sentimento do povo mesmo, entendeu? Sim. Eu fui apenas o escolhido naquele momento, né? A gente, se você for buscar a lógica, né? Como que a eleição chegou naquele ponto ali? Qual a lógica disso? É meio complicado de você encontrar uma lógica, né? Mas, assim, eu acho que está mudando bastante, que é o próprio povo, depois da rede social, sobretudo, que as pessoas, elas emitem a sua opinião, elas discutem, elas vão lá, elas brigam e tal. Gente que antigamente, né, ficava só de espectador, né? Hoje tem voz ativa. Sim. E tal. Então, eu acho que mudou muito o formato, né? Então, está tendo uma percepção das próprias pessoas de que deu certo com o Fábio é exemplo e tal, mas assim, poderia surgir a dúvida, não, mas com o Fábio deu, mas acho que não dá mais e tal. Claro. Só que a rede social, né, traz para a pessoa ali aquela convicção de que não foi só Fábio aqui, que foi outro em tal cidade, que aconteceu na outra cidade ali. Então as pessoas começaram, né, a ver aquele sentimento de que pode dar certo. Sim. Né? Então, muita gente trabalhando para isso em vários lugares. Né? Pois é, eu entendo, né? Eu sou assim... Até que ele ia falar, mas eu acho muito que deu certo. Fica aí até o corte. Falando ainda, né, já entrando nessa parte assim, de política, você falou, né, que teve, né, toda essa questão de você entender mesmo todo o seu empreendimento como realmente algo que pudesse ser levado adiante, as pessoas também começaram a falar isso, e veio você a possibilidade de alguém que pudesse trazer, né, essa visão nova para a Seabra, de expansão, de estrutura mesmo. Você acha que, quando você entrou na política, você conseguiu fazer aquilo que você imaginava antes de entrar? Não. Assim, o sentimento é sempre que não chegou no 100%. Sim. Eu tenho uma consciência que nós fizemos muito, né, em várias áreas. Nós conseguimos desenvolver nosso trabalho, entendeu? Mas, assim, a vontade é de fazer sempre mais, né? Eu entrei e saí com esse sonho de mudar a cidade, de entregar uma cidade, né, muito melhor, né? Eu tenho a certeza que a gente conseguiu melhorar, mas é claro que ainda fica aquele sentimento de que queria fazer mais, né? Isso isso é do ser humano, né? Não, é do ser humano que faz uma autocrítica, claro, né? Porque a gente sabe que não é bem assim, não estou falando só de prefeito, não, pode ser vereador qualquer um que termina o mandato e fala, rapaz, o meu foi o melhor que teve, porque eu fiz isso, fiz aquilo e tal, e isso parte de alguém que consegue fazer uma autocrítica, e isso é louvável. Porque, assim, tiveram vários projetos que nós entendemos que era importante para o nosso município, que por motivos de política, de orçamento e tal, não foram possíveis. Vou dar aqui uma situação, né, que não foi nem tão explorada pela mídia, porque trata de recurso federal. Sim. Mas a situação da BR-242 é algo que me incomoda muito. Talvez me chame a atenção diariamente, porque eu moro no Lago Sul, eu moro do outro lado da BR, né? Então, assim, nós começamos essa luta em Brasília. Eu fui algumas vezes em Brasília. Só para entender, qual parte do projeto BR-242? Vamos lá. BR-242 é o seguinte. A ladeira, né, que vem lá onde a gente chama de Telebahia e tal, daquele morro, descendo do Poço Guarani para cá, é uma zona que rotineiramente acontecia diversos acidentes. Com o radar, com aquele trevo que fizemos no bairro União, deu uma melhorada. Mas não deixa de ser uma área de risco, né? Então, o que é que acontece? Foi projetado para ali 2 pistas adicionais,
né, nas laterais, para que os veículos pequenos transitem por ela, né, com 2 pontes embaixo também e tal, tudo certinho, né, a travessia de viaduto, né, uma organização daquilo ali. E aí a descida, né, a BR ali, a parte da pista onde é hoje, ficaria livre para os caminhões, né. E esse projeto, nós, através, na época, o deputado Cláudio Cajado, ele colocou uma emenda para fazer o projeto. Eu lembro de vídeo nesse sentido. Chegou a fazer, o projeto existe, a emenda foi utilizada para o projeto. E aí, por falta de recurso, por falta, talvez, de interesse do poder público e tal, federal, não sei ao certo o que aconteceu, mas o projeto ainda não foi para prática, né? Ainda não aconteceu na prática. E é um sonho que aquilo se realize, né? É algo que eu enxergo como uma mudança de forma extraordinária na entrada aí, sem dúvida, da segurança do nosso município. Muda todo o aspecto da Chapada, né? A gente lembra que Ceabra é a única cidade da Chapada Diamantina que tem uma BR cortando no meio dela, né? Então, quando você vem para Chapada, se você vir pela BR, provavelmente você vai passar por aqui. Então, muda o aspecto inteiro de uma região inteira, né? É legal você falar sobre isso. Sobre a política, Fábio, eu vejo uma diferença assim, bem grande assim, do seu primeiro mandato para o seu segundo mandato. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também como é que foi essa experiência, né, de ser prefeito durante 8 anos e que dividisse em primeiro mandato e segundo mandato. Qual foi o mais difícil e qual foi o mais desafiador, assim? Porque eu vou trazer um contexto assim, só para dar uma apimentadazinha. No primeiro, a gente lembra que você sofria muito com a questão da Câmara, dos vereadores, e no segundo, você acabou sofrendo muito por conta do rompimento com o governo do Estado, né? Uhum. Então, foram dois mandatos distintos, porém, com bastante desafio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi lidar com essas duas situações e qual para você foi o mais difícil. Vamos lá. No primeiro mandato, a gente sofre pela inexperiência, né? Você chega dentro do cargo, você quer... o sonho é de fazer tudo, né? Sim. De realizar tudo e aquela vontade, né? De mudar a cidade. Essa vontade não foi vista com bons olhos por muitos, né? E aí acabou culminando em alguns. Uhum. Depois... boa parte compreendeu que era o momento inicial e tal. Sim. E só que alguns não, alguns foram movidos pelo ódio, né? Gente que não vale nem a pena citar. É conhecido de todos aí, né? E assim, pessoas que tinham interesse próprio, sonhavam em ficar rico com recurso público e não aconteceu. E aí ficou movido pelo ódio. Mas na prática, o que é que acontece? Em relação ao governo do Estado, se você observar em Ceabra, durante os 8 anos de gestão da gente, né? Durante as 2 gestões, o que houve de recurso estadual dentro de Ceabra é o que é de benefício para a Chapada. Sim, são obras regionais, por exemplo, hospital regional, sim. Maternidade, que foi uma luta para abrirmos a maternidade. A primeira desapropriação foi feita pelo município, eu fui lá, né, fiz essa desapropriação e tal, mas ela foi uma obra regional, certo? E aí o que é que acontece? Diante dessas negativas, né, e dessa postergação de obras que a gente solicitava, então eu fui me afastando do governo do Estado. Eu fui e falei, poxa, eu preciso cuidar da minha vida. Né? Cajado conseguiu algumas emendas, a gente foi trabalhando com recurso próprio, enxugando o recurso próprio do município e fomos conseguindo administrar, certo? Então, em relação ao governo do Estado, na prática, Davi, nós nunca tivemos o apoio. Durante os 8 anos, qual foi o apoio que teve? O que estava ligado à Chapada Diamantina, o Hospital Regional e a Maternidade. Muito agradecido por ter essas duas obras, esses 2 benefícios, né? Esses 2 órgãos dentro do nosso município. Mas, assim, para a cidade de Ceabra, para o povo, diretamente, uma obra que o asfalto, né? Aquele ponto ali que foi construído para o povo de Ceabra, isso aí tinha uma dificuldade muito grande, certo? E não foi depois do rompimento. Na verdade... O rompimento veio por conta disso. Em 2021... Cláudio Cajado e Nelson Leal, me vendo afastado do governo do Estado, falou, rapaz, vamos lá, o que é que você precisa para Ceabra? Eu fui lá e listei as coisas que eu preciso. Vamos lá apresentar para o governador, certo? Vamos lá
levar esses pedidos, né? E aí vamos buscar para ver se ela atende alguma coisa, né? Para resolver a situação. Você está muito afastado e está falando, não, é porque eu preciso resolver a cidade. Fui lá para cima do recurso próprio, enxuguei, né? Por exemplo, asfalto. Por que a gente conseguiu fazer 55 quilômetros de asfalto? Como é que a gente fez isso? Eu comprava emulsão asfáltica, comprava a brita, sim, e executávamos o serviço. Por ter esse conhecimento na área, a gente executava o serviço. Então, o que é que acontece? Não tinha uma empresa gerindo aí, uma empresa tendo lucros, né, pagando impostos, era o próprio município fazendo. Com o dinheiro de uma rua, eu fazia 2,5 até 3. Então, foi isso que fez render a quantidade de asfalto. Por isso que nós conseguimos fazer tanto. Sim, entendeu? Realmente. E aí, o que é que acontece? Nesse período, voltando aqui para a história, nesse período que Nelson e Cajado marcaram essa audiência, né, eu fui, listei tudo que tinha de dificuldades e tal, e aí foi pedido, ó, marque aí o que é prioridade. Escolha aí algumas prioridades. Eu pronto. Estádio, Guanaizão é prioridade, né, na área do esporte. Sim. Na área do esporte ainda, o governo do estado, na reforma do SES, ele tinha a intenção de 2 quadras que tinham lá atrás e tal. Eu falei, pronto, nós fizemos o levantamento. As crianças, os adolescentes que utilizavam eram do Tamboril, da região da Rua Itaberaba e da Boa Vista, que utilizavam aquelas quadras. Eu falei, pronto, eu quero 3 quadras cobertas. Uma no Tamboril, né? Uma na Boa Vista e uma outra na região Itaberaba, que a gente conseguiu ali no Barreirinho de Cima, chamado. Pronto. Tá feito o negócio? Tá. Você fica com as quadras, eu fico com as quadras cobertas. Foi dessa forma. Então, o Guanaizão, as quadras. O asfalto do centro da cidade é um pedido antigo. Desde quando? Não sei se você buscar na mente, aí você vai se lembrar. A Rua Nanere, Pio XII, Horácio de Matos e Jacob Ganaz, elas iam e vinham. Sim, sim. Eu certo? A gente modificou aquele trajeto ali. Colocou para ir, outra para vir e tal. Desde aquele período que havia o pedido para que fizesse o asfalto do centro da cidade, para regulamentar, nós colocamos semáforo e tal, para organizar. E esse pedido ia e voltava, até que chegou um período que foi pedido para que nós fizéssemos o orçamento, o levantamento, né, a quantidade de massa que iria e tal, fizesse um orçamento. E aí nós aproveitamos e fizemos até a Eleodoro de Paula, que desce da UPA e tal, né, para fazer esse projeto. Quando chegou lá, o governo falou, não, aqui está demais. Corta aí, a gente só consegue... Dá uma enxugada. Dá uma enxugada e tal. Nessa enxugada, nós fizemos exatamente o trajeto que está feito hoje, certo? O projeto foi apresentado desse trajeto que está feito hoje. Então, é o mesmo projeto que está lá desde 2021, pelo menos. 4 anos. Certo? Aí já, do mesmo jeito, o projeto do estádio está lá, foi protocolado, foi entregue, né, foi feito, tudo que foi solicitado nós entregamos. Junto com isso aí, de prioridade, foi solicitado a iluminação da BR, a iluminação do IFBA, né, daqui da estrada do Mercadão até a 242 e tal. A do Mercadão a gente cuidou e fez pelo próprio município. As outras acabou saindo depois, porém sem iluminação. A iluminação foi o município, fomos nós que adquirimos e fizemos. A parte de luminárias e tal, aquela parte de LED. Pronto. E a outra questão foi o seguinte: estrada Ceabra a Jatobá, Baraunas, né? E Ceabra... Os famosos asfaltos. E Ceabra a Lagoa da Boa Vista. Isso aí ficou certo, né? Pode comprar, pode fazer, pode adiantar o que puder ser adiantado. Na inauguração da maternidade foi assinado. Sim. As ordens de serviço que é assinado no palco e tal, foi assinado tudo, né? Liberação e tal, assinou tudo. Pronto. Naquele momento, está assinado, vamos lá. Peguei todos os equipamentos que a gente tinha disponíveis no município e fomos para a estrada do Velame. Corta, coloca manilha, faz aterro, corta curva, melhora a curva e começamos. Larga estrada, suspende grade. Época que... teve lugar que suspendeu 3 metros de altura para nivelar e tal, suspende grade, faz isso, faz aquilo. A gente começou a obra, uma obra cara, né? Porque a estrada é uma estrada que é antiga, porém tinha as suas dificuldades e tal. Começamos, nós fizemos 16 quilômetros de base. E aí, a base começou a estragar, eu fui por um recurso próprio do município, comprei uma carrada de emulsão, a gente jogou no chão, comprei mais uma e tal. Daí a pouco chegou uma do estado.
eram 40 e, não me recordo, 40 e tantas carradas, 52 carradas de emulsão, era o Estado. Qual foi o combinado? O Estado dava a emulsão, na época dava 5 milhões e pouco, a Prefeitura fazia a base e a Câmara de Vereadores devolve o dinheiro para a gente fazer a compra da brita. Próprio, né? Para a gente comprar a brita. Foi acordado desse jeito. A Câmara, né, vereadora Neném, presidente, foi lá, né, e segurou e tal, ajeitou e guardou o recurso. Fez a devolução. Nós do município, né, fizemos a base e cadê a emulsão chegar? E a emulsão não chega e a base, eu gastei no período, a gente investiu 5 milhões de reais nessa estrada, de base, de asfalto que foi feito e tal. Fizemos um investimento. Cadê o recurso da emulsão ou a própria emulsão chegar? Tipo, minha parte tá feita, cadê? Não chega. A não parte chega. Que eu não tenho condições, né? Que foi prometido. Exatamente. Aí, prefeito, uma carrada de asfalto, você trabalha quanto tempo? Eu falei, 2 dias. Eu preciso de uma carrada de asfalto a cada 2 dias. A gente joga no chão uma carrada a cada 2 dias. E aí a obra segue. Não, aí não tem como, mas chegou uma carrada. 10 dias depois chegou outra. E aí pronto, deu o dia 12 de setembro de 2022. Ali foi o ponto final. Falei, poxa, como que a gente... aí já deixou de ser uma questão simplesmente política e passou uma questão de chateação. Quem viveu isso junto com a gente sabe o tanto que eu sofri, o tanto que a gente lutou, o tanto que nós gastamos com o projeto, o tanto que a gente se esforçou para fazer essa estrada. Você acaba destinando muito assim do que tem no município, que é muito grande, centralizando num lugar só. Exatamente, criando problemas em outro, porque a gente não teve condição de sanar outros problemas de estrada e tal, para simplesmente a pessoa... eu acho que é menosprezar, é fazer de tolo, fazer de besta, entendeu? Infelizmente o período foi curto, muitos do próprio grupo não compreendeu o porquê, né? Talvez agora a visão já é diferente, talvez muitos já consigam entender o que aconteceu. Até porque tem uma questão passional também, né? Não é só razão quando você fala de política, né? Quando você há um rompimento assim, entre lideranças, a questão racional nem sempre prevalece, né? Tem gente que está apaixonada ali que não vai enxergar independente do que aconteça. Não estou dizendo aqui que tem razão ou que não tem, estou falando assim, que quando tem esses desligamentos, o grupo geralmente tem gente que age pela emoção, né? Tipo assim, eu sou desse lado aqui, você rompeu, não posso te acompanhar e tal, e esquece de ver o que é que realmente está acontecendo. Então, Davi, aí o que é que acontece? Exatamente o que você está colocando. Mas talvez o tempo foi curto, né? Talvez o erro foi meu por não ter exposto isso aí durante os anos, o que a gente vinha passando, certo? Eu segui o caminho, fui fazer o trabalho e não fui reclamar. Deixou estourar de uma vez. Não fui choramingar todo dia, pedir e dizer que isso e falar mal. Não. Fui fazer meu trabalho, entendeu? E aí, resultado. Quando chegou, né, no período mesmo, infelizmente não tivemos como acompanhar, certo? Os compromissos não foram cumpridos, não foram honrados. Depois, na própria campanha, foi feita a promessa que ainda em 2022 ia começar. Alguém tem esse vídeo, eu não tenho, mas alguém deve ter. Foi dito que ainda em 22 iria começar esse asfalto. Sim. E foi dito ainda que ele não seria só até a Lagoa, ele seria até o Vale do Paraíso. Certo? Sim. Então, passou 22, o final de 22, 23, 24, está terminando 25. Entendeu? Então, assim, se essa obra tivesse sido feita lá em 22, hoje... a expectativa do povo de Ceabra já seria outra história, já seria outra coisa, não seria mais essa obra. Já teria outras coisas, né? Essa obra já seria passado. Quantas outras obras tem para ser feitas em nosso município? Entendeu? Então, assim, é uma quantidade de promessas, porque talvez por eu ter vindo dessa área privada, né, não ter uma raiz, eu aprendi que o homem tem que ter palavra. Homem no sentido pessoa, ser humano. Sim, sim. Né? Não no sentido masculino e tal, mas a pessoa, né, tem que ter palavra, tem que honrar o nome. Eu sempre busquei isso, entendeu? Eu acho que independente de ser um empresário, de ser um professor, de ser um político, tem que ter palavra. Eu acho que o pessoal normalizou muito isso do político não precisar ter palavra, que você pode chegar lá e falar qualquer coisa na cara dele depois, que ele realmente não vai ter palavra, tipo isso. Eu participei do processo político, e você também passou por isso alguma vez.
eu tive a percepção de que, assim, o povo espera a época da política, porque fala, tipo, eu vou cobrar ele aqui agora para ver se eu consigo alguma coisa, porque na época da política eu já sei que ele não vai fazer, e se conforma com isso. E aí fica o político acostumado com isso, nesse sentido de, tipo, não preciso fazer, que o povo já está acostumado, vai me cobrar de qualquer jeito, tá todo mundo acostumado que política é isso, e parece que não precisa ter palavra, realmente. E o povo está se acostumando com isso, que é muito perigoso, né? Muito ruim, entendeu? A gente, durante esses 8 anos, nós buscamos como prioridade em reuniões de secretário, olha, só faça o compromisso se tiver como cumprir. Sim. Se não tiver, você vai lá e explica por que não pode. Entendeu? Porque, assim, é muito ruim a pessoa contar com aquilo, a pessoa acreditar que aquilo vai ser feito e não ser. Sim, muito complicado. Eu acho que ficou uma marca, assim, da sua gestão, sem dúvida, foi isso, né? A questão dos compromissos que foram feitos, todos serem cumpridos, né? Tipo assim, o homem tem palavra, o pessoal gosta de falar isso. E se alguma coisa não foi, é porque não teve como ser cumprido. É diferente você já prometer, você olhar no olho da pessoa e falar, eu vou fazer, Sim. E por dentro, no íntimo, já ter a certeza que é não mentira, tem a condição que não de vai fazer, né? que não tem. Então isso eu tenho certeza que nunca aconteceu. Sim. Certo? Todas as vezes que foi dada uma palavra, foi dado para ser cumprida. Pois é. Mas assim, nem só de rompimentos, né, e promessas ou não, foi feito, né, sua gestão, teve muita coisa boa também. Queria que você contasse pra gente também uma experiência legal que aconteceu assim, não precisa ser exatamente uma obra que você ficou muito feliz não, mas se for, tudo bem, uma experiência legal que você trouxe da política aí, desses 8 anos como prefeito, né, e que você traz isso como alguma coisa boa que sobrou da política. Não, tiveram várias. Teve muita gente, não vou citar nomes e tal, pra, né, não me passar, mas teve muita gente aí... Eu tô doido pra você citar nome. Não, teve muita gente... Brincadeira. Teve muita gente que nós conhecemos no processo político e hoje é amigo independente de qualquer coisa, amigo Sim. pra vida, entendeu? Então, da política a gente leva muita coisa boa também. Não é só coisa ruim, não. Eu vi um vídeo, né? Você comendo a galinha ali com o pessoal e resenhando ali, com certeza são amigos ali que você fez. Não, exatamente. Então, assim, você aprende a conhecer, a sofrer, Sim. Né, na grande maioria das vezes, por alguma dificuldade que a pessoa está, sobretudo de saúde, você busca resolver, entendeu? Sim. Então, são pontos que lhe prende dentro da política, né, que aí você se sente... poxa, você está ali lutando para que saia uma regulação, por exemplo, que é uma grande dificuldade do nosso estado, infelizmente. Né? Mas aí você vê aquilo ali acontecendo, você vê a pessoa sendo transferida, fazendo uma cirurgia, realizando um procedimento e dando certo, entendeu? Você fala, poxa, foi através da política, né, que a gente conseguiu resolver. Se eu fosse um professor, eu não teria acesso a uma coisa dessa e tal. E aí você observa ruas que eram lâmpadas, por exemplo, a Paulo VI, que nós fizemos, acho que em março do primeiro mandato. 3 meses depois, com recurso próprio, nós fizemos a Paulo VI, que era um brejo ali. Eu morei naquela parte ali mais baixa ali da muito baixinha difícil, mesmo, muito aquele difícil. corredorzinho que entra ali, eu já morei ali. E era realmente muito difícil. Então são obras que você passa assim, olha e fala, poxa, melhoramos a vida das pessoas, né? Sim. Eu acho que a política, ela só faz sentido se melhorar a vida da pessoa, né? Ela não é para outra coisa. Ser político não é para outra coisa. Pois é, falando de político, eu vou fazer aqui uma brincadeira aqui com você aqui. Vou te perguntar algumas coisas aqui que queria que você falasse pessoas que são... não precisa ser um exemplo não, mas pessoas que você admira de certa forma por isso ou que você rejeita também por essas questões, né? Queria que você me falasse um político assim que você admira por ter uma visão econômica, que você fala assim, rapaz, esse cara aqui eu admiro nisso aqui, queria me espelhar nele, ou admiro só de longe. Alguém que tem uma visão econômica no mundo da política. Rapaz, tem alguém? E se tem alguém também, porque talvez olha, também você não admira ninguém, né? Eu não conheço a fundo, até porque eu não tenho esse contato e tal, mas ouvindo, assistindo, o Tarcísio de São Paulo, ele me chama bastante atenção em relação a essa questão da administração e tal, porque assim, eu busquei seguir uma política dentro da questão técnica, entendeu? Cometi algumas falhas políticas e tal, que é normal no ser humano, né? Todo mundo vai ser, mas dentro da questão técnica, eu sempre procurei seguir a risca, né? Sim. E assim, me chama a atenção quando a pessoa consegue fazer o recurso se multiplicar. Né? Eu gosto muito assim do Tarcísio, então eu sou suspeito, mas vou concordar com você que eu também acho bom nome.
Na área da saúde, você falou sobre regulação, você deve ter tido contato com muita gente, né? Algumas pessoas você viram que tem um olhar mais carinhoso, outras não, mas deve ter tido alguém que te chamou a atenção, ou que não, você não tenha tido contato, que você assiste de longe, como é Tarcísio, por exemplo, no âmbito federal ou de outro estado, na área da saúde. Rapaz, saúde. É difícil porque, achar assim, o nome, é difícil selecionar o que a gente tem de exemplo, o que a gente tem de exemplo é dentro do nosso estado, né? Infelizmente, assim, a gente tem uma série de dificuldades, né? Sim, dentro do nosso estado, essa fila da regulação, realmente fica difícil você achar uma série de dificuldades. Eu vou, apesar de estranho, eu acho que, assim, politicamente, muito ruim, tinha uma série de dificuldades, né? Tanto que não foi eleito deputado, mas o Fábio Vilas Boas, ele conseguia fazer o recurso da saúde se multiplicar. Sim. Entendeu? Ele conseguiu. Então é alguém que você admira, assim, na área da saúde. Na época que eu tinha o contato, não vou falar bem nem mal da pessoa, entendeu? Sim. Tive uma série de dificuldades e problemas, mas assim, a questão das policlínicas, que foi algo que surgiu como uma coisa boa no nosso estado, né? Sim. Na época eu enxergava que ele tinha esse cuidado e conseguia fazer o recurso multiplicar, entendeu? Aqui eu não quero dizer que eu estou admirando ou falar mal, isso, é alguém que tem alguma certa referência, tem um cuidado que você tenha visto trabalhando em tal área. Na questão de conseguir fazer o recurso render, claro, tiveram uma série de problemas, meteram os pés pela mão, enfim, mas assim, dentro dessa distribuição de conseguir fazer o que está no papel, chegar na prática, né, sobretudo nas policlínicas que eu participei desse processo, eu achei que conseguiu gerir o recurso, entendeu? E no período. Você que teve contato, né, com vários também políticos, quem é o político mais carismático que você conheceu? Que você se lembra, assim, aquele que é o boa praça, que chega em todo lugar, cumprimenta todo mundo, em qualquer lugar que ele chega, o povo abraça e tal, o mais carismático. Rapaz. Olha, a gente não pode negar, já que eu estou falando de um lado, que aqui a gente não está tratando nem de esquerda nem de direita. Né? Não, a gente está tratando de político. Mas a gente não pode negar que o presidente Lula tem um carisma e consegue chegar no coração das pessoas, falar o que o povo quer ouvir. Né? Aqui eu não estou tratando de política, eu estou tratando do político. Vou ter que concordar com você. Ele consegue falar a língua e chegar no coração das pessoas, né? Aqui dentro do nosso município, tem um outro nome e as pessoas costumam dizer, não, depois que morre vira santo e tal. Mas Rochinha, ele tinha esse poder também. Sim, né? Sim. Eu observava muito isso, né? Ele tinha esse poder de fazer as pessoas, mesmo chateadas com ele, passava de manhã até meio-dia conversando e comendo café, e tal. Então, nesse sentido aí do carisma, né? Eu acho que ele conseguiu atingir. E, assim como de forma federal, né, a gente também não pode negar que Bolsonaro, em relação a quem gosta dele, gosta para matar e morrer. Parece essa separação do ex-presidente com o presidente é muito interessante, porque junta dois extremos aí que são completamente apaixonados. Polarizaram, e mais do que um odiar o outro, ficaram dois grupos amando também um ao outro. Exatamente. Assim. E agora o Lula, ele tem essa questão de falar a língua, né, mais simples e tal. Né? Não sei o que é que vai dar na eleição, mas tem provavelmente não. É uma questão também que ele usa muito isso, né, com o marketing, para poder chegar nas pessoas. Então, assim, os marqueteiros dele viram que ele tem essa possibilidade, né? Na hora que a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que consegue fazer um negócio desse, né? Mas, enfim, tem um carisma, muito, né? Vamos lá. Agora, né, o último aqui que eu queria te perguntar, um que tem, assim, não que seja mais chato, né? Porque a gente falou de carismático, mas um que tenha mais decisões firmes, assim, aquele que não faz média com ninguém, que chega e o famoso bate na mesa e eu quero isso, eu quero aquilo. Quem é o político, assim, que você teve contato, que você acha que tem mais esse perfil, assim, de linha dura, que não faz muita questão de ser carismático? Rapaz, de contato, aqui em Ceabra, eu não vejo ninguém, nenhum dos prefeitos que passaram, assim, que eu tive contato, eu não vejo. Sim. Né? Tem algumas cidades que eu tive contato de forma comercial, que eu vi muito isso, entendeu? Não vou citar aqui um nome específico e tal, mas tem cidade que eu já vi prefeito dar tapa na mesa e xingar palavrão e sair na rua e o povo gostar dele. Eu falei, como isso, entendeu? Não vou citar o nome, eu acho deselegante, mas
né? Já vi o cara falar palavrão, xingar e a pessoa tá ali e tal, né? E o povo dizer que ele é o bom. Isso, pelo menos ele é sincero, sempre rola, né? Essas máximas assim. Pois por último aqui eu queria perguntar para você, Fábio, essa vida pós-política, né? Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Você tá se envolvendo em outros projetos? E, claro, né, a dúvida que fica para todo mundo, Fábio Lago Sul ainda está no meio da política, ele ainda volta a ser candidato a prefeito, ele está ainda envolvido nisso. Como é que está desenrolando isso aí na sua mente, assim, mais no íntimo? O que você puder contar para a gente, é claro. Vamos lá. Eu hoje estou focado em negócios mesmo, de loteamento, sobretudo, entendeu? Lago Sul. Sim. Leva o meu nome, é sempre um porto seguro, né? Uma área de negócio. Tem a questão de um novo projeto de loteamento que eu quero fazer de uma forma, um projeto maior que o Lago Sul, aqui dentro de Ceabra, entendeu? A gente está com a área que a intenção é fazer algo aqui diferente do que já foi feito, né? Mas assim, estou seguindo por esse caminho, né, que é onde eu sei ganhar dinheiro, né, onde eu sei, graças a Deus, o que a gente conquistou foi com muito trabalho e vindo dessa área privada, né? Na área pública, o que nós fizemos foi aplicar um pouco do conhecimento e tentar, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas, né? Graças a Deus, eu acredito que a gente conseguiu bastante coisas, né, para que você observando aí a questão do hospital, de maternidade, foi uma briga nossa, de pavimentação, de poços artesianos e tal. Então, uma série de coisas. A gente até lançou uma revista no final do mandato, que deve estar em muitas casas aí, que tem um resumo do que foi feito. Em relação à política, Davi, eu acho que é um caminho sem volta estar na política. Por quê? Você o tempo todo é lembrado de alguma forma, há uma solicitação, como eu falei ainda há pouco, de uma regulação, que você precisa fazer um contato com o deputado e tal. Então, assim, sempre vai ter algo lhe puxando para o meio. Ser candidato ou não... Não deixando sair, né? Não deixando sair. Acho que só quando o cara vai embora e tal. Mas estando dentro da cidade é difícil. Então, assim, ser candidato ou não aí já é outra história. Porque cada eleição é um momento, entendeu? Cada eleição é um momento. Eu acho que isso depende muito do próprio povo. Sim. Né? Eu acho que o candidato a prefeito, quando ele diz, eu sou candidato, eu vou para cima, ele tem grandes chances de, mesmo eleito, ter uma série de problemas. Por quê? Porque ele conseguiu ser eleito, quando é vontade dele, conseguiu ser eleito convencendo as pessoas, nem sempre pelo sonho de mudança, mas pelo sonho de mudança pessoal. Sim. E isso pode prejudicar muito a administração. Entendeu? Então, em relação a voltar a ser candidato ou não, né, isso eu acredito que depende muito mais do povo do que de mim. Entendeu? Depende, eu estou seguindo o meu caminho, né, com loteamentos e tal, seguindo minha vida, né? A parte do grupo, o grupo, né, esse continua pronto para lançar um candidato, né, para ir para frente e tal. Mas em relação a Fábio ser ou não candidato, isso é muito cedo, né? Sim, aquele negócio que a gente falou de sentir o momento. É muito cedo para estar conversando sobre isso, né? Mas sou de Ceabra, moro em Ceabra, nunca morei fora de Ceabra e estou aí. Uma coisa é você estar em seus afazeres, né? Outra coisa é você estar totalmente livre e fazendo política, né? Isso aí, esse caminho, mesmo na condição de prefeito, eu sempre tive no afazer técnico. É muito mais a minha linha, né? Mas eu acho que candidato ou não depende do povo. Olha aí, então tá aí. Fábio Lago Sul quer fazer as honras aí de um agradecimento final aí. Acho que a gente chegou ao final. Se você quiser fazer mais alguma consideração também, fique à vontade. Pronto. Na verdade, é agradecer, né? Eu não me canso de agradecer o povo de Ceabra por ter confiado em mim por 2 eleições, por ter me feito prefeito eleito e reeleito dentro desse município. Então, é uma honra muito grande ter meu nome ali na biblioteca, algo que o tempo, nada vai apagar aquilo, né? A gente tem lá a foto do primeiro prefeito de Ceabra. Então, é um prazer muito grande. Eu acho que a satisfação, né, dessa confiança é muito grande. Eu busquei, de todos os meios, de todas as formas, ser um político dentro do que eu acho correto,
que é uma pessoa que trata as coisas com seriedade, que tem palavra, né, que busca ser honesto, não só com recurso, mas nos seus atos, nas suas palavras. Então, de todas as formas possíveis, eu tentei ser o Fábio que eu sempre fui, entendeu? Buscar seguir, como eu digo, pelo caminho da luz. Então, Davi, eu quero agradecer, né, aproveitar essa oportunidade e minha palavra é só de agradecimento mesmo por esse espaço, né, que você está dando aqui no Pod Cross e agradecer aos meus conterrâneos, ao povo que vive em Ceabra, né, muitos que não nasceram aqui, mas vivem, né, e que defende o nosso trabalho, que foi para frente. Então, assim, eu só tenho gratidão no coração e agradecimento por todo mundo. Tá aí então, estive hoje, né, com o grande Fábio Lago Sul, grande personalidade da nossa cidade aí. Quero te agradecer demais, Fábio, por ter vindo aqui, né, no nosso espaço, a brilhantar aqui o nosso primeiro episódio aqui com sua presença. Vocês aí, fiquem ligados no Pod Cross, semana que vem tem mais. Valeu! Valeu, gente!